Depois da reforma protestante que aconteceu no século XVI, diversos grupos religiosos, muitos que já estavam atuando na escondida, né, começaram a surgir e se manifestar. Naturalmente, os mais poderosos eram aqueles derivados dos reformadores, como os calvinistas, os luteranos. Surgiram também das igrejas protestantes muitas manifestações de fé, consideradas religiões protestantes, como as assembleias, as igrejas metodistas, batistas, né, que vieram lá dos anabatistas, dentre muitos outros. Interessante é que no século XVII e também depois, no século XVIII, surgiram também o que foi chamado de movimentos religiosos. Movimentos esses que deram origem a determinadas religiões, especialmente nos Estados Unidos, que se arrastaram até o século XXI. E aí é digno de nota algumas delas, né? Por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias surgiu por volta do ano 1830, com o pregador Joseph Smith sendo o seu profeta principal e fundador da religião, conhecida mais como os Mormons. Por volta do ano de 1843, um movimento que surgiu bastante ali, que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Adventista do Sétimo Dia, um pregador batista chamado Guilherme Miller, ou também William Miller, como alguns chamam, começou a pregar, baseado nas profecias de Daniel, de que Jesus viria em outubro de 1843. Naturalmente isso não aconteceu, então ele ajustou seus cálculos para outubro de 1844. Houve um grande ajuntamento de pessoas que acreditaram nas suas expectativas proféticas, mas isso não aconteceu também, e houve o que foi chamado de o grande desapontamento. A partir de então, se levantou uma mulher de uma família com quem ela havia se casado, conhecido como White, Ellen G. White, Goldwhite. Então, Ellen White começou a fundar, a partir dali, a igreja que veio a ser conhecida como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que formalizou, então, a sua fundação em 1864. Diversos pregadores começaram a pregar o advento do sétimo dia e também o juízo investigativo que havia começado. Na verdade, Jesus não viria fisicamente, todo aquele episódio visionado por Guilherme Miller, na visão deles, passou a ser encarado como algo que aconteceu sim, mas no domínio espiritual, invisível aos olhos humanos. O que deu origem, então, à entrada de Jesus no templo para começar uma investigação, para separar as pessoas, analisar quem seriam aqueles que seriam salvos e quem não, chamado então de juízo investigativo. Um grande conflito universal estava em questão, o que deu origem também a um livro famoso, escrito pela Ellen White, chamado O Grande Conflito. Bem, um pouco antes de 1864, em 1952, nasceu um jovem chamado Charles Taze Russell, que era filho de pais protestantes. Se não me engano, eles eram da igreja pentecostal ou da congregacional, mas ele se desiludiu na sua adolescência e então decidiu sair e começar a fazer pesquisas particulares, pessoais. Quando tinha por volta dos seus 17, 18 anos, ouviu a pregação feita por um adventista chamado Jonas Wendell, feito lá num porão, em algum lugar aí, e aquilo chamou a atenção dele e ele começou a dar atenção às pregações e às profecias, às ideias, ideologias e teologias e dogmas da igreja, então fundada em 1864, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito interessado e envolvido com o que eles ensinavam, ele começou então um grupo de estudo, que deu origem então aos Estudantes da Bíblia em 1870. A partir de 1879, ele começou a publicar ininterruptamente a revista A Sentinela, o Watchtower, né? O Arauto de Sião e etc. e tal. No início foi junto com alguns que eram membros da Igreja Adventista,
Alguns que eram simpatizantes, como George Storrs, dentre outros. E se sentia também endividado com o Jonas Wendell, com a Igreja Adventista, pelas coisas que ele aprendeu e trouxe deles. Muitos ensinamentos foram trazidos, né, como, por exemplo, Jesus Cristo, Filho de Deus, ser encarado como sendo Miguel, o arcanjo, citado na Bíblia. Esse ensinamento veio também lá da Igreja Adventista. Algumas predições proféticas da vinda de Jesus para 1874, o início da presença de Jesus seria em 1874, o início do fim, do arrebatamento dos santos em 1878, ou 1888, ou algo parecido. Porém, tudo isso caiu por terra. Mas Russell acabou também difundindo o fim do sistema de coisas e o arrebatamento dos santos para 1914. Isso não aconteceu, naturalmente. E então, Russell ficou bastante decepcionado, acabou falecendo em 1916. A partir dali, quem assumiu a função da presidência da organização chamada Watchtower and Bible Tract Society da Pensilvânia, né? Ou seja, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia, algo desse tipo, né, que é citado. Formalizou-se em 1884 como entidade jurídica, mas tinham começado então as suas atividades em 1870 como estudantes da Bíblia. A revista Sentinela, né, o Watchtower, começou em 1879 e continua até hoje a sua produção. Os estudantes da Bíblia se desmembraram. Como assim? Houve ali um cisma com a entrada de Joseph Franklin Rutherford, que era um advogado. Ele praticamente tomou o poder com a morte de Russell em 1916. Com isso, ele modificou a estrutura da organização. Começou a modificar os ensinos de Russell. O fim já não era mais 1914, ele então pregou que seria em 1919, 1920, 1925 a ressurreição dos santos, construiu até uma mansão lá na Califórnia, em San Diego, chamado Bet Sarim, Casa dos Príncipes, para receber os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E começou a pregar um monte de coisas, tais como milhões que agora vivem jamais morrerão, que começou a ser ensinado a partir de 1918. Começou a ensinar um monte de coisas absurdas e modificar os ensinamentos do chamado pastor Russell. A tal ponto de que em 1931, ele decidiu que o grupo não deveria mais ser conhecido como Russell tinha instituído no início, ou eram conhecidos na época de Russell, como os estudantes da Bíblia. Eles deveriam ser conhecidos como Testemunhas de Jeová. Jehovah Witnesses. Testemunhas de Jeová, JW. Era assim que Rutherford queria, então, apagar a imagem de Charles Taze Russell de vez. Muitos dos escritos do Charles Taze Russell continuaram por algum tempo e dos seus ensinamentos. Por exemplo, celebração de Natal, aniversários natalícios e tal, muitas coisas continuaram até 1928, mesmo depois do Charles Taze Russell ter morrido. As predições proféticas baseadas nos cálculos em cima das medidas das pirâmides, como de 1914 e de outras coisas mais, que foram colocadas nos livros do Mistério Consumado, Estudo das Escrituras. Mistério Consumado foi o livro último, né, escrito, e a obra, o 7º volume, uma obra póstuma de Russell, que foi publicado pelo Rutherford, que era o 7º volume dos Estudos das Escrituras. Era tão importante esses volumes que se dizia que se eles lessem a Bíblia, mas não consultassem esses livros, eles estariam perdidos. Se eles consultassem esses livros e não lessem a Bíblia, eles estariam no caminho da salvação. Acredite se você quiser. Mas é essa a importância que era dada aos escritos do Charles Taze Russell. Bom, com a era do Rutherford, então, a organização Torre de Vigia passou a ser uma nova denominação religiosa. E os estudantes da Bíblia continuaram o seu caminho, né? E continuam até hoje existindo os estudantes da Bíblia, mas os chamados Testemunhos de Jeová continuaram de uma outra forma. Então eles, tipo assim, se desmembraram, né? Estavam ali os seguidores de Russell, os estudantes da Bíblia, e aí os estudantes da Bíblia continuaram e os chamados seguidores do Rutherford, Testemunhas de Jeová, Testemunhas de Rutherford, seguiram um outro rumo.
Então formou-se uma nova religião. Essa é a estrutura básica originária da Sociedade Torre de Vigia. É claro que você não vai ver dessa forma nas publicações, porque tenta-se sempre maquiar aquele passado, dar a impressão de que os estudantes da Bíblia deixaram de existir e tal, mas eles existem até hoje. E se você quiser saber mais, você pode ir no próprio livro Proclamadores do Reino, Testemunho de Jeová Proclamadores do Reino, de 1992. É um livro verde, é um calhamaço de folhas, mas ali tem um pouquinho dessa história, claro, maquiada de um modo que traduz uma importância maior para o Rutherford do que a história realmente quer dizer. Mas ali você já pode perceber alguma coisa se você olhar com os olhos atentos. É a recomendação que a gente faz aqui. E eu queria deixar um pouquinho desse lembrete aí para você, que talvez não conheça o início da organização Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia, lá dos Estados Unidos. É uma organização religiosa norte-americana. Muito bem, forte abraço, até os próximos vídeos. Até lá.